E olha, pessoal, o governo está preocupado, viu? O medo de sofrer derrotas e perder apoio no Congresso Nacional fez com que o governo reunisse aliados e seus ministros na manhã desta segunda-feira. O Planalto tenta medir quais serão os impactos se ele bloquear o pagamento de emendas e das eleições municipais. O impacto é um soco do Sonny Liston na sua melhor fase. Além disso, Câmara e Senado anunciaram o debate de pautas econômicas que podem prejudicar o orçamento, as pautas bomba, gerando ainda mais pressão sobre o governo, que já está desgastado. Meu querido Diego Tavares, e agora o governo não tem emenda, não está tendo prestígio no Congresso, daqui a pouco não vai ter nem narrativa, né? Pois é, Capês, e isso me lembra, né, que nosso presidente da República ele já foi conhecido por ter sido um grande articulador político, e quando a gente vai para o campo político, é claro que se criou no Brasil uma cultura de se fazer política por intermédio do pagamento de emendas parlamentares e essa cultura ela não volta, né? Ela só cresce. Parece que a necessidade do Congresso só aumenta. Esse esquema de fazer governar o Brasil pagando emendas pegou, infelizmente pegou. Mas no passado, muitos presidentes ficam reconhecidos, né, por suas habilidades junto ao Congresso Nacional. O presidente Michel Temer aprovou muitas reformas estruturantes sem gastar muito dinheiro com emendas parlamentares. Como eu disse, o próprio presidente Lula ficou conhecido por ser um grande articulador político, né, que ia até o Congresso, conversava com os deputados, conversava com os senadores. Muitos deputados já de muitos mandatos, eles falam nos bastidores que antigamente o Lula tinha reuniões semanais com as bancadas do Congresso, com os líderes do Congresso, e hoje é difícil marcar uma agenda com o presidente da República. Talvez seja a hora do governo repensar a sua estratégia de relacionamento institucional. Vamos lembrar que o governo tem até um ministério para isso. O ministro Alexandre Padilha é o ministro de Relações Institucionais, é quem deve criar esse canal de contato entre o Congresso Nacional, por exemplo, e a presidência da República. Me parece, por essas notícias, que não está indo muito bem no seu trabalho, na sua pasta. Mas eu acho que é momento do governo realmente reunir aí os seus principais integrantes e pensar como eles vão refazer esse caminho de relacionamento institucional. E eu acho que o presidente da República faria por bem de retomar pessoalmente esse tipo de negociação. Porque muitas vezes o parlamentar, ele não quer dinheiro, ele quer, de repente, uma atenção do presidente para uma causa da sua região, para uma causa da sua cidade, e ao que parece os parlamentares não estão tendo isso com o presidente da República. Enfim, a estratégia está se mostrando falha, principalmente se a estratégia é prometer emendas parlamentares e não pagar. Eu acho que aí acaba tornando, por vez, falida essa conduta do governo federal com o Congresso Nacional. Agora, o Guilherme Mendes, rapidamente, porque nós estamos aí, daqui a pouco vai entrar o Luca Bassani a qualquer hora, temos notícias aí internacionais. Precisa fazer um rápido comentário. Eu não consigo entender uma coisa. Me explica, você que é mais ligado ao pessoal da esquerda. Seguinte, tem dinheiro, você tem emenda parlamentar, não falta emenda parlamentar. Então, não sabe fazer articulação política? Porque você fazer articulação sem emenda parlamentar é impossível. Agora, com emenda, e os parlamentares continuam insatisfeitos, está falhando aí a articulação política. Capês, provavelmente sim, mas também é aquela história, como o Diego bem colocou, na medida em que você permite que determinada barganha seja aceita, quando você negocia com chantagista, o que você vai receber é mais chantagem, não tem conversa. E espera-se que a sociedade brasileira enxergue que esse corte feito na cota das emendas era essencial para o equilíbrio fiscal que o mercado e grande parte da imprensa, da mídia e da própria sociedade vinha cobrando. Não tem como. Se cortou na saúde, se cortou na educação, cortou em programas sociais e também se cortou nas emendas. Volto a dizer, esse equilíbrio de forças tem dois elementos. Congressistas de um lado, Presidência da República, Palácio Planalto de outro. Só que o terceiro e mais forte elemento é o eleitor. É ele que chancela essa relação, é ele que escolhe quem vai estar numa cadeira e na outra. Se esse eleitor não se informar e perceber que o que está sendo feito é o melhor para o país, ele deve sim mudar o seu voto, mudar a sua posição. O fato é que, infelizmente, da forma como está, não dá para ficar. E o governo fez bem em cortar, sim, o valor das emendas. Meu querido Henrique Kriegner, só para a gente fechar aquele assunto. Se você vai cortar emenda parlamentar,
você começa a dosar desde o início. Você promete tudo, entrega pouco e depois ameaça cortar as vésperas da eleição. Isso não é falta de planejamento? Será que o governo está perdido? Está perdido, sim. Haja vista aí quem é que está à frente da pasta do planejamento, né? A gente está vendo aí desafios gigantescos. No início do ano, Capês, a gente viu um corte nas emendas que aconteceu e foram justamente nas emendas de comissão. Essas emendas de comissão, que vão lá para as comissões temáticas aí dentro do Congresso, essas são tidas como os projetos aprovados ou as obras feitas, ou enfim, essa verba que é enviada pelas comissões são tidas como melhor, mais qualificadas, porque elas não vêm necessariamente pelo desejo aí de um parlamentar individual, né? As emendas parlamentares individuais, elas foram mantidas. A promessa da ministra Simone Tebet é que elas seriam restituídas, os 5 bilhões que foram cortados lá em janeiro das emendas de comissão seria restituída até o final do primeiro semestre. Não foram restituídos, ou seja, não cumpriu com a palavra. Então, falta planejamento, falta entendimento e falta vontade de querer fazer também. Nesse corte aí dos 5 bilhões, foram mais prejudicados projetos de saúde e de infraestrutura. Se essa fosse uma preocupação latente hoje do governo federal, talvez a forma de fazer esses cortes seriam diferentes. Agora, minha pergunta também, que aí a gente só vai ter que viver para ver, já são previstos aí 50 bilhões de reais em emendas para o orçamento de 2025. Vai cortar onde? Nas emendas de comissão? Vai cortar nas emendas individuais? Ou nem vai fazer esses cortes e como é que vai pagar a conta? O Congresso vai parar. E quando eu falo que é desorganização, é que não é a Simone Tebet que tem que falar de emenda parlamentar, é o articulador político do governo. Quem tem que falar isso é só o Alexandre Padilha. Porque quando ela começa a falar, o deputado vai buscar outra fonte de informação. Isso é o básico da política.